Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Olá, muito obrigado aí pelo seu carinho, da companhia, da sua audiência aqui através da TV Novo Tempo, o canal da esperança, não é mesmo? Você não vai encontrar em nenhum outro lugar uma mensagem que te traga tanta paz e esperança, uma mensagem bíblica que exalta Jesus Cristo e o seu ministério em nosso favor, do que aqui na tela da Novo Tempo. Então, você aqui não gasta tempo, aqui você investe tempo, e especialmente no programa Está Escrito. É um prazer imenso estar aqui sempre com você, estudando a Palavra de Deus e fazendo você se apaixonar mais e mais por aquilo que Deus te deixou revelado dentro da Bíblia Sagrada. Você ama a Bíblia? Ela faz parte, assim, da sua vida? Quanto tempo você gasta estudando a Palavra de Deus por dia? Veja, o nosso programa não pode ser seu único momento de estudo da Palavra de Deus. Você tem que buscar mais, pesquisar. O Espírito Santo vai te conduzir e você vai viver seguro de que está andando no caminho que te aproxima e não te afasta de Deus. Quero mandar aí um abraço para você que acompanha a gente pelas redes sociais, lá no Está Escrito NT, também no nosso canal do YouTube, Está Escrito NT. A gente tem sempre feito conteúdos, inclusive no YouTube a gente está com conteúdo assim novo, preparado exclusivamente para o nosso canal, temas bíblicos, talvez alguma dificuldade ou dúvida que você tenha sobre algum assunto, pode entrar lá, a gente vai ler seu comentário, a gente vai interagir com você, porque o Está Escrito é uma família que vive em torno da Palavra de Deus, que ama a Jesus Cristo, que sonha com o céu e que quer se preparar para esse momento tão especial que a gente sabe está chegando, não é mesmo? Que gostoso estar aqui com você sempre. Um abraço aí para todos que quando passam aqui pela Novo Tempo, vêm participar do tour aqui na Novo Tempo e dar um abraço ali na gente. Pastor, acompanhe o seu programa, Está Escrito. Então, olha, um abraço aí para vocês. Olha, de norte a sul do Brasil, gente de fora que acompanha aí pela internet também, no YouTube. Que Deus abençoe você, a sua família, e que esse nosso momento aqui seja apenas mais uma oportunidade para você ficar firme na fé e ao lado de Jesus, tá bem? Para todo mundo aqui, não tem religião,
aqui nós somos devotos de Jesus, da sua palavra. Se você é batista, metodista, se você é ateu, se você é do candomblé, todos nós somos uma família em torno da palavra do Senhor e você é sempre bem-vindo. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco eu te conto aqui uma novidade, uma coisa muito boa que nós vamos ter no nosso programa hoje. Fica comigo, o programa Está Escrito volta já já. Estamos de volta aqui, o programa Está Escrito. Olha, nesse mês nós estamos aqui trabalhando uma série No que você crê. Você já parou para pensar que as nossas crenças, elas definem quem a gente é? Porque aquilo que você crê, aquilo que você acredita, vai te construindo por dentro. Os seus conceitos, os seus princípios, a sua moral, a sua ética, tudo isso é importante para definir você como indivíduo. Então, se você não tem uma crença, talvez você ainda não tenha se construído como pessoa. É por isso que a fé é importante. A fé é essencial, não é verdade? Há quanto tempo você é cristão, hein? Há quanto tempo você teve encontro com Jesus? E de lá para cá, como é que as coisas têm acontecido na sua vida? Você tem avançado, você tem crescido, tem se tornado mais maduro, espiritualmente falando, ou você estacionou, você está estagnado, a sua fé parece que está diminuindo. Eu quero te dizer que nessa temporada a gente vai falar sobre as crenças que são muito importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. E hoje, no tema de hoje, eu quero trabalhar um aspecto da crença bíblica, da fé bíblica, que traz, assim, bastante dificuldade no meio religioso. Sobre o que eu quero falar com você hoje? Eu quero falar sobre o tema do sábado. Algumas pessoas, às vezes, dizem assim, vocês adventistas são maníacos pelo sábado. Vocês só falam do sábado. Por que sábado? Não pode falar outra coisa, não? Bom, deixa eu te dizer. Se nós, adventistas, não falarmos sobre o sábado, quem é que vai falar? As pessoas por aí não falam. Mas será que o sábado, ele é válido? Será que Jesus aboliu o sábado na cruz? Por aí, você sabe, é quase que uma crença assumida, desde católicos, protestantes, evangélicos, e até mesmo agora essas novas igrejas emergentes, as pessoas assumem que não existe mais esse dia específico de adoração sábado, eles adoram no domingo ou no domingo. Mas qual é a diferença disso? Será que esse é um tema bíblico? Será que a Bíblia ensina sobre o sábado? Bom, algumas pessoas ainda têm outros questionamentos. Olha, mas pastor, veja só uma coisa, o sábado, será que é um dia de guarda? Porque Jesus trabalhava no sábado, Jesus curava no sábado. Alguns até dizem assim, olha, o sábado é coisa de judeu. E aí vocês adventistas ficam aí fazendo um negócio para conciliar sábado, que é aquela crença do Antigo Testamento, com uma realidade do Novo Testamento, que não tem nada a ver. Bom, eu queria te dizer que eu tenho aqui nas minhas mãos um guia de estudos que vai te ajudar a entender em toda a palavra de Deus esse assunto. Vou até mostrar aqui em close para você, o sábado da criação. Olha só que guia bonito. Mas, além de ser bonito, ele é extremamente informativo. Vou falar aqui para você só alguns temas, para você ficar curioso. Por exemplo, qual foi a origem e o significado do sábado? Quando é que ele começou a ser observado? Será que foi só lá no Sinai, quando Deus entregou a lei com os judeus? Outro tema, por que Deus criou o sábado? Tem muita coisa boa aqui dentro desse guia de estudos bíblicos. Por exemplo, Jesus e o sábado, o domingo na Bíblia. Por que as pessoas adoram no domingo? Se você quiser saber, é só você pedir agora nesse WhatsApp que está aparecendo. Está aparecendo aqui embaixo. Dá para tirar uma foto aí, se você quiser, e você vai mandar uma mensagem assim, olha, eu quero o guia de estudos, o sábado da criação. O telefone do WhatsApp, o número é 12 98244
4449. Você vai mandar uma mensagem e aí, ao preencher as informações, quando você receber um link ali, você vai receber no seu melhor endereço esse guia de estudos, o Sábado da Criação. Será que sábado é coisa só de judeu? É coisa só de adventista? O que mais eu posso saber sobre o sábado? Tantas respostas que você poderia ter através desse guia e você só não vai ter se você não pedir, não é verdade? Então, o sábado dentro do contexto do fim do mundo, Apocalipse 13, 14, eu estou segurando aqui a revista que vai chegar na sua casa para você, se você pedir agora. Consegui te convencer? Olha, é o meu conselho para você, estude a Palavra de Deus. E a melhor forma de você estudar a Palavra de Deus é tendo um estudo dirigido, um estudo guiado, um estudo que tem como objetivo se aprofundar em um tema da Bíblia, e esse guia vai te ajudar a se aprofundar no tema do sábado. Eu vou para o intervalo e na volta a gente vai estudar por que eu preciso guardar o sábado. Quer saber? Então fica comigo, o programa está escrito, volta já. Em janeiro de 2016, entrou em pauta no jornal Folha de São Paulo o princípio bíblico da guarda do sábado. Em resposta à pergunta de um dos leitores da coluna Darwin e Deus, o colunista escreveu o artigo explicando por que a maioria dos cristãos guardam o domingo ao invés do sábado. No artigo, o jornalista admite que o texto bíblico de Êxodo 28 a 11, que cita os mandamentos, fala realmente sobre o sábado como dia de guarda e não o domingo. Conforme ele escreveu, o Antigo Testamento dá duas razões distintas para celebrar o sábado como dia especial: a conclusão da criação pela mão divina, o repouso do próprio Deus, e a libertação dos israelitas escravizados no Egito. Os israelitas que tinham escravos eram obrigados a deixar que eles descansassem no sábado justamente por causa disso, e o mesmo descanso era concedido até aos animais. O texto pegou carona na recente discussão que surgiu na mídia naquele período sobre o goleiro Vitor do Londrina Esporte Clube. Após ser batizado na igreja adventista, o jogador decidiu não mais participar de jogos nem treinos durante o sábado, doutrina preservada pela igreja a qual passou a fazer parte. Ao longo da história, não é a primeira vez que esse tema entra em evidência. Considerado um dia santo para os adventistas e judeus, ele é observado de longe pelas lentes curiosas daqueles que ainda não compreenderam o seu significado e o que existe de tão especial nesse dia. Como devemos guardar o sábado? Quais evidências históricas dão embasamento para a crença em sua observância? Estamos de volta agora, em definitivo aqui. Você pegou sua Bíblia? Olha, vou te dizer, a Bíblia é a minha melhor companhia sempre. E essa daqui já está, olha, meio velhinha. Eu tenho muitas Bíblias em casa, mas essa daqui é do coração. Eu não sei se você é assim também. Eu me encontro facilmente nela. Aqui os textos parecem que ficam mais fáceis para serem estudados. Eu não sei se você também carrega assim, ou você é daqueles, não, eu tenho uma Bíblia no carro, eu tenho uma Bíblia em casa, eu tenho uma Bíblia em outro lugar. Não importa. O importante é que você tenha a palavra de Deus para estudar, inclusive se o seu formato for virtual digital. Eu também tenho aqui meu dispositivo eletrônico, tenho a Bíblia, dá para você estudar, dá para você acompanhar, se for esse o caso. Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre fé. O tema de hoje é: por que eu tenho que guardar o sábado? Mas antes de entrar nisso, deixa eu te dizer uma coisa. A fé, ela precisa ser racional também. Fé não é simplesmente você crer por crer. Isso daí é fideísmo.
Você crê apesar de qualquer coisa, isso é fé, mas a fé ela tem que ter uma base, ela tem que ter um fundamento. E esse fundamento certo, a gente encontra na palavra de Deus. E quando a gente vai encontrando os fundamentos da palavra de Deus, esses fundamentos nos ajudam a construir a nossa crença, centrada sempre na revelação. Então, o que eu penso não pode ser simplesmente aquilo que as pessoas falam, aquilo que o meu pastor, o meu bispo, o meu apóstolo. O que eu penso, o que eu creio, tem que ser baseado na palavra de Deus. Agora, se a minha crença não está em paralelo com a Bíblia, se ela está em oposição à Bíblia, isso é tudo menos fé. Você já parou para pensar nisso? Então, falando sobre isso, te dizendo que a sua fé também precisa ser racional, porque Pedro disse, olha, vocês têm que estar prontos para dar a razão da vossa fé. Ou seja, se eu tenho que dar a razão da minha fé, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que existe tanta confusão no mundo religioso, evangélico, católico, sobre o assunto do dia do sábado? Por que eu tenho que guardar o sábado? Bom, se esse tema for bíblico, por que é que as outras igrejas não guardam o sábado? Agora, se esse tema não for bíblico, por que é que os adventistas guardam o sábado? Vamos tentar entender isso? Eu quero começar a te dizer que Deus é aquele responsável por definir a forma, o dia e a maneira pela qual você e eu vamos adorá-lo. Não sou eu que diz assim, Senhor, eu vou te adorar desse jeito, tá bom? Eu quero fazer isso daqui e fica assim, combinado. Não é assim que funciona com Deus. A gente precisa ir ao está escrito, a gente mergulha na Bíblia, entende o que a palavra diz e vive isso. Então a pergunta que eu te faço é, por que guardar o sábado? Eu não estou perguntando para você por que não guardar o sábado. Eu estou perguntando por que guardar o sábado. Para você entender isso, eu quero ir com você a um dos capítulos muito mal compreendidos quando o assunto é o sábado. E eu queria que você fosse comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos aqui, a princípio, ler 2 versos, mas esse capítulo todo, ele tem o sábado como um ponto muito importante de discussão. E eu quero usar aqui esse capítulo para a gente entender esse assunto tão importante, que é o assunto do dia da adoração definido por Deus. Tá bem? Então vamos ao texto. Está com a Bíblia aí? Mateus, capítulo 12. Eu quero ler aqui com você, do verso 1 até o verso 2, a princípio. Diz assim, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Pare um pouquinho. Eu já vou voltar a esse texto, porque esse texto ele é bem complexo. Muita gente usa assim, olha, veja, Jesus ele estava desrespeitando a lei do Antigo Testamento, que dizia que o sábado não podia se colher, quando ele permitiu que os seus discípulos comessem e colhessem espigas. Portanto, o sábado não era uma coisa assim tão importante para Jesus. Ele trabalhava no sábado, na cruz ele aboliu o sábado, então o sábado é uma página virada, ficou para trás. Vamos entender isso? Há um tempo atrás eu ouvi uma história, achei linda essa história. Um pai tinha um filho pequeno, que estava naquele momento de muita carência do pai. Eu tenho filhos pequenos, eu sei exatamente como é isso. Acho que você que tem também sabe, né? Eles dependem de tudo, e afetivamente, e também outras coisas mais. E o filho sempre dizia, pai, o senhor brinca comigo hoje? E o pai dizia para o filho, filho, olha, deixa eu te dizer uma coisa. O papai te ama, mas o papai tem que trabalhar. Porque se o papai não for trabalhar, o papai não ganha dinheiro. Se o papai não ganha dinheiro, você também não pode ganhar presente.
E o filho ficava assim triste ao saber que o pai precisava ir trabalhar e não podia ficar com ele. No outro dia, o filho chegava para o pai e dizia assim: pai, hoje o senhor vai brincar comigo? Aí o pai dizia: filho, olha, entenda uma coisa, o papai te ama, mas o papai precisa trabalhar, porque se o papai não for trabalhar, a gente não tem dinheiro, não dá para trazer comida, não dá para pagar o aluguel aqui dessa casa. O papai te ama e porque o papai te ama, ele está indo trabalhar. Aí o filho, no outro dia, de novo, perguntou a mesma coisa: pai, hoje o senhor vai brincar comigo? E o pai, a mesma resposta. E o menino ficou triste, pensando no que ele poderia fazer. E ele tomou uma decisão. No outro dia, quando o pai acordou bem cedinho antes de sair, o filho foi até o pai e fez uma pergunta diferente. Disse assim: pai, quanto é que custa um dia do seu trabalho? O pai ficou assustado, olhou para o filho e disse assim: filho, por que você quer saber? E o menino disse: não, pai, eu quero saber quanto custa um dia do seu trabalho. O pai disse para ele: olha, filho, custa tanto. O menino rapidamente saiu correndo, foi até o quarto, embaixo da cama, abriu a sua caixa onde tinha ali o seu dinheirinho, trouxe o valor daquele significância, daquela importância do dia de trabalho do pai, veio e entregou na mão do pai e disse assim: pai, está aqui o dinheiro. O pai disse assim: mas por que você está me dando esse dinheiro? O filho olhou para o pai e disse assim: pai, eu não quero que o senhor me ame, eu quero que o senhor brinque comigo. Está aqui o seu dinheiro de trabalho. O senhor fica comigo aqui hoje em casa. Você já pensou se Deus fosse semelhante a esse pai? Preocupado apenas com os detalhes importantes da vida, do sustento da vida, da criação e outros detalhes mais, mas não tivesse tempo. Queridos, o sábado é uma declaração de amor de Deus, mas vai além disso. É uma declaração de relevância. Deus separou um dia, num espaço de uma semana, para que nesse dia Ele passasse com a gente 24 horas num relacionamento de intimidade, de profundidade, de amor. É por isso que o sábado, queridos, ele é o dia de relacionamento, é um dia de cura. É o dia que o Pai, ele nos carrega no colo. Veja, não é o dia que Deus nos proíbe você de ter as suas coisas, mas é o dia que Ele nos oferece as coisas que são mais importantes, as coisas que são melhores. E quais coisas são essas? Em Gênesis 2, do verso 1 até o verso 3, eu encontro 3 coisas importantes. No sábado, Deus me oferece descanso. No sábado, Deus me oferece bênção. No sábado, Deus me oferece santificação. Tem muitas denominações que têm problema com o sábado. Tem muitos cristãos que também têm problemas com o sábado. E eu tenho que admitir aqui que a religiosidade, ela pode trazer problemas com o sábado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus não tinha nenhum problema com o sábado. Pelo contrário, ele veio para mostrar o verdadeiro espírito do sábado. Se você está aí com a Bíblia aberta em Mateus 12, o verso 8, diz assim: porque o Filho do Homem, o que está escrito na Bíblia? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Veja, Jesus, ele é dono do sábado, não o inimigo do sábado. Se o sábado não fosse dele, ele teria vindo aqui abolir o sábado. Mas não foi isso não que ele veio fazer. Ele veio apresentar para nós o verdadeiro propósito do sábado. E aí vem a questão: qual é o propósito do sábado? O grande ponto aqui de disputa sobre o sábado, em Mateus 12, ele está aqui no verso 2, que a gente leu. Os fariseus disseram, né? É lícito fazer isso em dia de sábado? A questão é, o que é lícito? Ou seja, o que pode ou não pode fazer no dia do sábado? Presta atenção, tem muita gente que começa por aí. Mas vocês, adventistas, vocês não trabalham no sábado por quê? Por que não pode fazer isso no sábado? Por que não pode jogar bola no sábado? Por que não posso trabalhar no sábado? Por que eu não posso fazer outras coisas no sábado? Veja,
Os fariseus aqui, capítulo 12, o verso 2, eles expressam exatamente isso. Que para eles as regras eram mais importantes do que as pessoas. Eles tinham um problema sério, porque eles viram os discípulos passando pelos campos e colhendo trigo para comer. E a lei, lá em Êxodo, capítulo 34, verso 21, diz que era proibido cegar a terra no dia do sábado. E aí os fariseus dizem, escuta, o que pode então e não pode fazer? Já que a Bíblia diz aqui, a lei, a Torá diz que não pode colher no dia de sábado. Seus discípulos colhem e você não fala nada. Para responder isso, Jesus usa duas argumentações. A primeira delas está aqui, olha, a partir do verso 3. Eu quero ler com você. Ele diz assim, mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Pare um pouquinho. O primeiro exemplo aqui que ele dá é o seguinte, olha, Davi comeu os pães da proposição, mesmo sem ser lícito, sabe por quê? Às vezes, você tem que valorizar o ser humano em detrimento da regra. Ele dá um segundo exemplo, verso 4. Como entrou, verso 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olha só que interessante, aqui você tem um segundo exemplo. Que exemplo é esse? O exemplo dos sacerdotes, que trabalhavam de acordo com Números 28. Eles trabalhavam, eles tinham que sacrificar 2 animais no sábado, mas eles faziam isso e ficavam sem culpa. Sabe por quê? Dentro aqui do contexto da argumentação de Jesus, isso é muito importante você saber. As pessoas, elas são mais importantes, muitas vezes, até mesmo do que as regras. É por isso que a gente tem que valorizar as pessoas e não as regras pura e simplesmente. Existe a letra da lei e existe o espírito da lei. É claro que o sábado é um momento especial de adoração a Deus. É claro que o sábado é um momento de você estar em comunhão com Deus. É claro que a lei fala exatamente isso, mas preste atenção. Jesus Cristo, ele veio para mostrar uma coisa muito importante. Que se você for pesar lei e pessoa, a gente tem que valorizar a misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá em Marcos 2, o verso 27, Jesus diz assim, olha, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Veja, sábado não é dia de você fazer colheita. Sábado não é dia de buscar os meus interesses. Não é dia de eu ir atrás do meu trabalho, do meu ganha-pão, de eu ir atrás do meu lazer, das minhas viagens pessoais. Sábado, queridos, é dia de praticar misericórdia. E se os discípulos estavam com fome e não tinham o que comer, Jesus entendia que o ato deles colherem espigas, mesmo de alguma forma não estando previsto na lei, era uma misericórdia dele, de Cristo, dizer o seguinte, olha, eles estão com fome, e por isso eu valorizo essas pessoas, porque o sábado é dia de você libertar mais as pessoas do que você condenar inocentes. Eu vou dar um exemplo aqui, olha, sábado não é uma régua de disciplina, os mais antigos aí vão lembrar, né? Que quando a gente ia para a escola tinha uma régua que o professor batia na mão com a régua. Velhos tempos. Sábado não é uma régua de disciplina que Deus usa para bater. Você trabalhou? Pum! Toma aqui o meu castigo. Sábado, queridos, é uma carteira de ensino da mais importante disciplina do céu. E qual é? Volta aqui a Bíblia comigo. Capítulo 12. Eu quero ler com você a partir do verso 6. Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Preste atenção que aqui, nessa argumentação de Cristo, ele diz o sábado é o dia de manifestar a misericórdia. E a misericórdia é manifestada a pessoas e não na lei. A lei não tem misericórdia. Então, quando eu tenho que pesar uma coisa e outra, eu sempre devo valorizar a misericórdia. Mais importante do que saber o que eu posso ou não fazer, isso é importante, mas mais importante do que isso, é eu saber que através do sábado,
eu devo levar a misericórdia às pessoas. Mas tem um segundo aspecto muito interessante dessa história. A história não termina aqui. O verso 9 diz que Jesus, tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. E mais uma vez a questão do que é lícito e não é lícito aparece aqui no texto. Olha só o que diz aqui o texto. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus. Olha a pergunta deles. É lícito curar no sábado? Bom, mais uma vez agora, eles voltam a essa questão, né? O que é lícito, o que não é. E eles colocam Jesus numa saia justa, a gente pode usar essa expressão aqui, querendo dizer o seguinte, olha, então já que você está falando de regra, que regra não é mais importante? Eles achavam que regra era mais importante que pessoa, agora eles vão trabalhar com uma outra medida. A regra é mais importante do que a espiritualidade? Então, explica para a gente aqui, Jesus, é lícito, ou seja, está de acordo com a lei, curar no sábado? Veja, Jesus ele não promoveu, não ensinou a quebra da lei. Pelo contrário, quando você volta lá, em Mateus capítulo 5, verso 17, diz que ele veio para cumprir e não abolir. Jesus não ensinou que o sábado é um dia que você deve desconsiderar, que você deve simplesmente dizer, olha, eu não quero saber, isso daqui não está de acordo com o reino da graça. Mas pelo contrário, Jesus estava querendo mostrar que dentro do patamar regras e espiritualidade, Jesus ele trabalha sempre para promover a espiritualidade. E no sábado, Jesus realizou 7 milagres. Você sabe o que significa o número 7 na Bíblia? O número 7 é o número da perfeição, não é? São 7 milagres. Olha só que interessante. Jesus curou o paralítico de Betesda. Jesus curou o endemoniado em Cafarnaum. 2. 3. Jesus curou a sogra de Pedro. 4. Jesus curou o homem da mão ressequida. 5. Jesus curou o cego de nascença. 6. Jesus curou a mulher encurvada, a mulher que andava tortinha assim. Isso tudo no sábado. 7. Jesus curou o hidrópico com retenção de líquidos. O que isso significa? Cada milagre que Jesus realiza no sábado tem um ato espiritual por detrás. Primeiro, o milagre do paralítico. Jesus queria mostrar o seguinte, que o sábado é o dia de libertação dos nossos caminhos. Segundo milagre, o endemoniado em Cafarnaum. Jesus queria ensinar que há liberdade de espírito quando você está no relacionamento íntimo com Deus no sábado. Terceiro milagre, a cura da sogra de Pedro. Jesus está querendo ensinar a possibilidade do serviço a Deus. Aqui está a lição por detrás desse milagre. Quarto milagre, o homem da mão ressecada aqui, da mão ressequida. O que ele está querendo dizer com isso? Que sábado é dia de cura de pequenas disformidades. Ou seja, Deus trabalha até mesmo para fazer coisas que não são assim extremamente urgentes ou necessárias, mas no sábado Deus nos abençoa com essa cura de pequenas coisas. Sexto milagre, a cura da mulher encurvada. Jesus mostra que o sábado é o dia de você ter uma nova postura. Sétimo milagre, a cura de um hidrópico. O que é isso? O hidrópico era a pessoa que retinha líquido e ele ficava inchado. Quando Jesus cura no sábado, ele está querendo dizer o seguinte, o sábado é o momento de remoção do inchaço do pecado. Sabe o que é significativo nesses 7 milagres que Jesus realizou no sábado? Essas curas foram realizadas por iniciativa do próprio Cristo. E não dos doentes, não dos familiares. A grande questão que está por detrás da ação de Cristo fazendo curas no sábado é quem guarda quem. Isso aqui é muito importante. Eu guardo o sábado ou é o sábado que me guarda? As pessoas se aproximam do tema do sábado com a perspectiva errada. Não é a regra, você está entendendo? A bênção do sábado não está na regra, pode ou não pode fazer? Existem coisas específicas
que você precisa cumprir, mas a bênção não está aí, não. O problema não é esse. O que Jesus ensinou quando ele curou no sábado é que não sou eu quem guarda o sábado. Por mais que eu guardasse o sábado perfeitamente, eu ainda não teria a santidade necessária para atribuir ao sábado. O que Jesus ensinou com seus milagres é que é o sábado que me guarda. E aqui, Jesus está ensinando um conceito errado que os fariseus tinham e que provavelmente você também tenha. Mais importante, queridos, do que saber o que eu posso ou não posso fazer no sábado, é entender o que é que o sábado faz por mim. Eu quero parar aqui um pouquinho. Quero trabalhar com você essa questão. Na cabeça dos fariseus, na imagem, na interpretação deles da Bíblia, a adoração tem a ver com aquilo que eu faço. Portanto, esse era um conceito pagão, porque no paganismo a adoração tem a ver com aquilo que eu faço para os deuses. Os meus sacrifícios, eles aplacam a ira dos deuses. Só que a adoração verdadeira, queridos, não está centrada naquilo que eu faço. Ela está centrada naquilo, que Deus faz. Vou dar 2 exemplos históricos aqui. O sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim. Você se lembra? Sacrifício de Abel e de Caim. O sacrifício de Abel, queridos, não era um símbolo da sua entrega, do seu melhor. Se você for olhar lá em Gênesis 4, ele faz aquilo que Deus pede, porque a adoração não tinha a ver com ele especificamente ou primariamente, tinha a ver com o pedido do Senhor. Portanto, adorar é fazer aquilo que Deus pede. Deus aceitou esse sacrifício. Já o sacrifício de Caim tem a ver com aquilo que eu ofereço, o meu melhor. Ele deu daquilo que era o seu melhor. O centro da adoração de Caim estava baseado naquilo que ele poderia fazer para Deus. Deus aceitou? Claro que não. Porque a adoração no sábado, queridos, tem a ver com o que ele fez no passado, com o que ele continua fazendo no presente. Ele falou em João 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É por isso que no sábado, mais importante do que o que eu faço, é o que Deus faz nesse contexto de adoração. Se mais importante do que guardar o sábado é ser guardado pelo sábado, a pergunta que eu faço para você é, do que o sábado me guarda? Vamos pensar um pouquinho. Do que o sábado guarda você nesse nosso contexto de pecado? Primeira coisa que o sábado te guarda, sabe o que é? É desse consumismo desregrado, desenfreado. Viver para consumir. No sábado você tem que parar de fazer isso. Não tem a ver com ter, o sábado tem a ver com ser. Você percebe a mudança das coisas? Esse mundo, ele te estimula a ter cada vez mais para preencher o seu ser. Só que o sábado me faz mudar a rota, me faz entender que mais importante do que ter, mais importante do que trabalhar, mais importante do que conquistar, é ser, na presença de Deus, um adorador. Portanto, o sábado me protege do consumismo. Mas ele protege demais coisas. Por exemplo, o sábado te protege da frivolidade da vida. Hoje, nós estamos num contexto de mundo que não existe mais nada sagrado. Tudo é igual. Não tem nada especial. O sábado me protege disso. Porque ele me ensina que existem coisas sagradas, consagradas, coisas separadas por Deus. E ele me conecta com o sagrado, ele me tira do efêmero e ele me coloca em contato com o eterno. E isso, o sábado me ensina todas as semanas. Mas para aí? Não. Do que mais o sábado te guarda? Ele te guarda do esgotamento físico, mental. A gente não é uma máquina. Talvez você esteja aí com depressão, você talvez esteja com um toque, ansiedade.
A vida é uma rotina tão grande de trabalho, de coisas que a gente precisa fazer, a gente não consegue parar e, de repente, o sábado é essa ilha no tempo para a gente descansar. Mas não para aí. O sábado também me protege da minha insignificância. Ele me ensina que não são as obras que eu faço, não é aquilo que eu faço, mas é o que Deus faz que importa. Dessa forma, o sábado é o meu compromisso de continuar recebendo, estendendo as mãos para cima, viver dependendo das bênçãos de Deus, de parar o que eu faço e me conectar com aquilo que Ele faz. É por isso que o sábado é dia de cura. É lícito aos sábados fazer o bem. Às vezes, eu sou o instrumento usado por Deus para curar, para abençoar as pessoas no dia do sábado. É por isso que o sábado é dia de adoração, em comunidade. Eu não posso guardá-lo sozinho, porque eu tenho que aliviar as cargas uns dos outros. Você está entendendo? Sábado é dia de você ser curado, enquanto é usado para curar. Não é dia de guardar simplesmente conceitos da lei. Esse é um dia para especialmente ser guardado pelos conceitos da lei. E aí as coisas se configuram numa diferença imensa. Você entendeu? É impossível Cristo ter abolido o sábado. Sabe por quê? Porque se ele fizesse isso, o plano da salvação teria interrompido. O sábado é o compromisso de Deus de dizer: eu sou o Criador. Sim, eu criei todas as coisas. Mas eu vou restaurar todas as coisas. É por isso que Hebreus 4:9 diz: ainda resta um repouso para o povo de Deus. A palavra repouso no verso 9 de Hebreus 4 é: ainda resta um sábado. Sabe por quê? O sábado é um símbolo da eternidade. É como se fosse uma seta, ele aponta para algo que vai acontecer. A gente ainda não tem descanso pleno dos efeitos do pecado, dos problemas do pecado, mas vai chegar o momento que nós vamos entrar na eternidade. E lá vai ser como guardar um sábado aqui, desfrutar no oásis no tempo dessa bênção de Deus que é incessante, desse relacionamento especial que vai se multiplicar para todo sempre. Como é bom ser amado, não é? Você se sente amado por Deus? Você se sente protegido e amparado por Ele? Deixa eu contar uma história. Algum tempo atrás, há muitos anos atrás, estou sendo econômico aqui, meu pai é pastor também, eu segui o ministério dele. E um dia ele estava pregando na igreja e eu estava fazendo muita bagunça, sabe? Eu extrapolei naquele dia. Meu pai pediu para me levantar no meio da igreja, falou: ei, Robson, levanta daí, vem aqui com a sua mãe. E eu saí querendo cavar um buraco e entrar ali no chão. Deitei do lado da minha mãe, adormeci profundamente. Meu pai terminou o culto e no final ele desmontou tudo que tinha ali, os equipamentos na época, retroprojetor, não sei se você sabe o que é isso. Pegou a Bíblia, os materiais, correu para o carro. E lá em casa nós somos em 4 irmãos. E ele guardou tudo lá. Dentro do carro, ele e minha mãe começaram a pensar assim: escuta, a gente não esqueceu nada não? Aí minha mãe, o projetor peguei, número 1, meu irmão mais velho lá, número 2, minha irmã, número 3, esquecemos do Robson. Eu fiquei dormindo ali no banco. Você não faz ideia do que é ser uma criança dentro de uma igreja trancada, escura, de noite, no meio das trevas. Eu estava lá, desesperado, ansioso, quando me dei por mim, sonhando com o momento quando o meu pai viria me tirar daquele lugar. Por que eu estou te contando essa história? Porque o sábado
É esse anseio que é desenvolvido toda semana dentro do nosso coração para a gente estar na presença desse Deus sem nenhum tipo de separação, não num contexto de trevas, mas de luz. E esse dia está chegando. Daqui a pouco tempo, aquele que te ama, aquele que cuida de você, aquele que te protege, ele vai vir para te buscar e levar para o encontro dele nos ares. Você está pronto para esse momento? Você abriu o seu coração para isso? A Joyce vai cantar uma música. E na volta dessa música, eu quero te falar um pouquinho sobre esse guia de estudos aqui, mais uma vez. Ouça o recado dela em forma de melodia, de música. Permita que essa música entre no profundo da sua alma. E depois, eu quero te ajudar, através da melhor compreensão do sábado, a viver na presença de Deus. Ouça esse recadinho em música. Tenho a sua lei guardada dentro do meu coração. Nela posso descansar, pois traz paz e esperança. A Deus dou glória, pois na história provaste todo o seu amor, que eu viva agora sem mais demora, uma vida de gratidão. Busco a ti em oração, tenho fé em sua resposta, ouço sua voz falar, onde devo caminhar. A Deus dou glória, pois na história provaste todo o seu amor, que eu viva agora sem mais demora, uma vida de gratidão. Viver com Cristo é o que preciso, pois nele há perdão. Serei
Como é que está o seu coraçãozinho? Como é que está aqui a sua mente? Você entendeu o fundamento da fé do sábado? Você entendeu que o sábado, ele grita, dizendo quem é Deus e quem sou eu? Se você tira o sábado, você confunde Criador e criatura. Mas o sábado não é só um marco para tirar você da presença de Deus e dizer, ó, você não é nada, Deus é tudo. Não. O sábado é para te dizer que quando você não é nada, Deus pode te oferecer tudo. E se você precisa saber mais sobre o sábado, está aqui na minha mão esse guia de estudos, o sábado da criação. Isso aqui, olha, é de extrema importância para a sua vida. É o melhor presente que eu poderia enviar para a sua casa, para você entender qual o relacionamento de Jesus com o sábado da eternidade, o prazer, a alegria do sábado. O sábado foi abolido, quer saber mais? Então peça aqui para esse número que está aparecendo, 12 982 44 4449. Vai chegar aí na sua casa, sem custo algum. Porque nós aqui, na Novo Tempo, temos um objetivo. Nosso objetivo é esclarecer o está escrito, para que você tenha esperança. Para que o fim do mundo não seja para você um motivo de desespero, para você se descabelar, para você ficar angustiado, para a depressão tomar conta de você. A gente se fere na vida, não é mesmo? Às vezes o desemprego, talvez seja o seu caso. Você está me assistindo desempregado, angustiado, pensando, Deus não cuida de mim. Talvez você esteja com uma doença grave, pensando, olha, cadê Jesus e a cura dele? Eu quero te dizer que Deus, através do sábado, pode te ensinar o poder que Ele tem como Criador, mas também como Salvador. Ele não apenas criou você, você não veio do acaso, você veio das mãos de Deus, mas além disso, Ele tem planos para a sua eternidade, e isso passa pela adoração do sábado. Eu queria a partir de agora convidar você a viver o sábado. Você aceita viver comigo? Aceita mesmo? Então nós vamos agora pedir a Deus força para ajudar você a guardar o sábado, a viver o sábado. Ora comigo agora. Senhor, eu levanto aqui as minhas mãos na direção desse meu amigo que assiste pela TV, que assiste pelo YouTube, para que ele viva a alegria e o sentido maior do sábado. O abençoe em Cristo Jesus, que esse milagre se repita toda semana, que a sua esperança se solidifique nessa grande promessa. Eu te peço isso, em nome do nosso Cristo, o Senhor e Salvador. Amém. Ah, que gostoso terminar esse programa aqui. Mas eu queria te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.